Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 81. Lily ficou imediatamente pasma ao ver os zumbis se aproximando. Ela olhou para eles inexpressivamente, e sua raiva começou a queimar dentro dela. Ela odiava David e odiava todos aqui. Ela jurou encontrar uma oportunidade para matar todos eles. Mas sua prioridade imediata era lidar com os zumbis à sua frente. Assim como ela estava perdida, Brian rapidamente escreveu em sua direção depois de escapar de um ataque de um zumbi. Abra rapidamente, ele gritou para Lily, e as 7 lâminas em sua mão perfuraram instantaneamente as costas do zumbi. Um cheiro preto e pútrido instantaneamente encheu o ar. Observando Brian matar o zumbi à sua frente, David acenou com a cabeça com um sorriso. Mais e mais zumbis vieram de fora, a tal ponto que mesmo Arnold se juntou à luta até. Brian protegeu Lily enquanto enfrentava onda após onda de zumbis ferozes. Logo, ele estava quase exausto. Ele secretamente ficou de olho em David, seu olhar cheio de uma intenção de assassinato. Se não fosse pelo fato de ainda não terem obtido os suprimentos, ele já teria corrido e matado o cara há muito tempo. Observando os dois em um estado lamentável, David balançou a cabeça. Ele sabia que as pessoas neste mundo eram estranhas e imprevisíveis. Todo mundo tinha sua própria agenda, tornando este mundo misterioso e em constante mudança ainda mais perigoso. Para aqueles que tinham planos para ele, ele os atormentava lentamente. Ele sabia que se queria alguém morto, primeiro teria que levá-lo à loucura. Quando eles estiverem à beira da insanidade, esse seria o ponto de partida de sua morte. Aos olhos de David, Brian e Lily estavam se aproximando desse ponto. Ele até começou a se interessar por eles. À medida que mais e mais zumbis apareciam, Arnold também começou uma luta. David gesticulou para Sally, e ela acenou com a cabeça em resposta antes de correr para o meio da horda de zumbis. David continuou observando as fracas habilidades de atuação de Brian e Lily. Com Sally entrando na batalha, todo o campo de batalha passou por uma mudança óbvia em um instante. Sally empunhava raios que se assemelhavam a dragões dançantes, atingindo constantemente os zumbis. O som de explosões estrondosas e os gritos agonizantes dos zumbis ecoaram nos ouvidos de todos. Sob a manipulação de Sally, os raios atingiram simultaneamente zumbis, em um piscar de olhos, um grande número de zumbis caiu no chão. David olhou para Sally e concordou com satisfação. Brian e Lily finalmente tiveram a chance de recuperar a respiração. Eles se sentaram no lugar, respirando pesadamente. Quando eles viram Sally parar ali, soltando raios constantemente, eles ficaram chocados. Eles não esperavam que Sally fosse tão formidável, lidando instantaneamente com os zumbis que lutaram para atrair. Ao mesmo tempo, Brian olhou para David. Quando ele notou David sorrindo para ele, ele sorriu desajeitadamente e então se clamou do chão. Ele caminhou até o lado de David. David, Sally vai se machucar, ele disse, franzindo a testa e fingindo estar preocupado. Implicitamente, ele queria envolver David na briga para que ele e Lily tivessem a chance de saquear a casa. David balançou a cabeça. Para ela, esses zumbis são como formigas. Não são páreo para ela. Mesmo que aconteça algo inesperado, posso intervir e lidar com isso a qualquer momento. Além disso, quero que ela ganhe alguma experiência prática com esta oportunidade e melhore sua própria força. Ao ouvir as palavras de David, Brian ficou completamente desamparado. Enquanto David estava por perto, ele e Lily não conseguiram fazer nenhum movimento. Então, ele só pode franzir a testa e olhar para Lily atrás dele. Ela tinha uma expressão sombria, mas também não tinha solução.
David notou suas expressões e simplesmente levemente, sem se preocupar em olhar para eles novamente. Logo, Sally e David mataram todos os zumbis. O ar ficou cheio de um cheiro desagradável. Neste momento, David caminhou lentamente até o centro do campo de batalha, com a voz do sistema soando continuamente em seu ouvido. Jim! Parabéns ao anfitrião por obter um cristal primário. Parabéns ao hospedado por desencadear um direito crítico 100 vezes maior e obter 100 cristais primários. Acho que você deveria dar uma olhada. Jim! Parabéns ao anfitrião por obter 10 cristais intermediários. Parabéns ao anfitrião por desencadear um direito crítico 100 vezes maior e obter 1000 cristais primários. Após esta batalha, David ficou lá e ganhou dezenas de milhares de cristais. Ele não poderia deixar de sorrir ao olhar para Brian e Lily. Se por eles não atraíssem tantos zumbis, ele provavelmente não teria tanto saque. Enquanto isso, os dois só conseguem sorrir sem jeito, tentando esconder sua raiva e decepção interior. Depois de limpar o campo de batalha, todos voltaram para o quarto. David, fomos impulsivos hoje. Sentimos muito, Lily falou primeiro. David simplesmente convidou e olhou para ela. Apenas descanse em casa, Lily. Vou levar Brian para sair. Depois de dizer isso, ele olhou para Arnold e Sally novamente, gesticulando para que ficassem de olho em Lily. Eles silenciosamente assentiram. Brian não sabia o que David tinha em mente, mas para esconder suas verdadeiras identidades e planos, Brian não teve escolha a não ser seguir David para fora. Os dois caminharam em silêncio pela rua, um na frente do outro. O vento frio da rua uivava em seus ouvidos. Quando chegaram a uma fileira de casas, David parou e olhou para um canto, então falou, saia, se esconder no escuro não é um bom hábito. Ao ouvir as palavras de David, uma figura na escuridão hesitou. Ele havia se escondido no canto mais distante, apoiando-se na parede oculta. No entanto, ele não previu que David tivesse óculos de visão noturna, permitindo-lhe ver tudo claramente. Danny ouviu as palavras de David e seu rosto escureceu. Ele relutantemente segurou a parte de trás da cabeça com as duas mãos e saiu. Você consegue me ver? Danny disse, olhando para os óculos que David estava usando. Ele lembrava vividamente que a última vez que viu David, ele não tinha esses óculos. Será que seus óculos eram iguais aos do irmão, capazes de... Com esses pensamentos em mente, Danny deu alguns passos à frente, aparecendo à vista de ambos. Brian ficou desconfiado ao vê-lo, mas Danny simplesmente olhou para ele e casualmente sorriu, trazendo alguém desta vez, hein? David não respondeu, mas desviou o olhar para uma loja de conveniência. As portas e janelas da loja estavam intactas e até a entrada estava trancada, parecendo intacta. Neste mundo apocalíptico, era raro ver uma loja em tão boas condições. Ei, você pode me deixar experimentar seus óculos? Danny se aproximou de David e perguntou. David hesitou por um momento. Por que essa pessoa imediatamente se fixou em seus óculos? Não, você não pode, David recusou diretamente. Danny mostrou uma pitada de desapontamento e então perguntou, tudo bem se você não os der para mim. Apenas me diga o que seus óculos podem fazer. Ao terminar de falar, os olhos de Danny mostravam expectativa ao olhar para David. Capítulo 82. A função dos óculos. David apresentou as perguntas e olhou para Danny, mas não respondeu diretamente à sua pergunta. Em vez disso, ele olhou para a vitrine de uma pequena loja e empurrou os óculos para cima do nariz. Com uma expressão calma, ele disse, você está pensando demais. Estes são apenas óculos comuns. Quando David terminou de falar, ele desviou o olhar para a pequena loja. Danny ouviu suas palavras, mas claramente não queria acreditar nelas. Se o que David disse é verdade e estes são apenas óculos comuns, então David deve ser míope. Com isso em mente, Danny ficou ainda mais curioso sobre os óculos de David. Ele se mudou mais uma vez e sussurrou para David,
se você me disser para que servem esses copos, eu lhe darei 10 cristais. Que tal? Dizendo isso, Dani tocou os cristais em seu bolso. David olhou para ele com indiferença, depois virou a cabeça novamente. Cristais? Ele realmente cuidava dos cristais, mas o que faltava eram cristais com habilidades sobre-humanas. Ele tinha tantos cristais básicos quanto necessário. Ele não sabia quantos havia obtidos durante o tempo do ataque crítico 10 vezes maior. David olhou para a pequena loja, pretendendo entrar e dar uma sensação. Ele começou a se mover e caminhou até a entrada da pequena loja. Cristais não resolvem. Da última vez, pedi alguns cristais, mas preciso recuperá-los. Observando as ações de David, Dani esfregou a cabeça e murmurou descontente. Se ele não me contar, haverá uma chance de eu descobrir. Quando ele terminou de falar, Dani avançou e avançou atrás de David. David estendeu a mão e tocou na fechadura da porta da pequena loja. A fechadura foi fechada por fora. Era certo que havia alguém lá dentro. David segurou o cadeado na mão e olhou para ele por alguns segundos. No entanto, Dani não podia esperar mais. Ele deu um passo à frente e pegou o cadeado da mão de David. Então ele pegou um pequeno fio de ferro. É só destrancar uma fechadura, uma coisa tão simples. Enquanto Dani falava, ele manipulou o fio e, com um clique, a fechadura se abriu. A fechadura caiu no chão com um som. Olhando para sua obra-prima, Dani se virou com orgulho e disse a David, que tal? Eu o ajudei uma vez, então você não deveria me contar sobre seus óculos. Ao ouvir isso, David lançou-lhe um olhar desdenhoso. Eu nunca pedi sua ajuda. Depois, David empurrou cautelosamente a porta da pequena loja. Rangido. Não é claro se foi por estar fechado por muito tempo, mas quando a porta foi aberta, fez um som assustador. Então, uma rajada de vento frio soprou. David sentiu um arrepio e arrepios apareceram em seus braços. Brian sibilou e esfregou os braços. Dani, que segue atrás, já havia se posicionado atrás de Brian. Ele olhou atentamente para dentro, e o ambiente dentro da pequena loja estava intacto, sem quaisquer sinais de invasão de zumbis. As prateleiras ainda estavam cheias de comida e no balcão havia uma pessoa rastejando. David franziu, avançou nas sobrancelhas, virou-se e fechou a porta. Um lugar tão bom não poderia ser acessado por zumbis. Procure por coisas e bloqueie a porta. David disse a Brian em um tom calmo. Brian concordou e na escuridão colocou alguns objetos pesados atrás da porta. Enquanto isso, David caminhou em direção ao balcão. Ele silenciosamente se moveu do balcão e olhou para a pessoa deitada ali. Ele cerrou os dentes e estava prestes a estender a mão quando Dani se mudou. Percebendo a chegada de Dani, David rapidamente mudou de ideia e retirou-se a mão. Ele virou a cabeça e foi indicado para a pessoa na frente do balcão. Dani ficou surpreso por um momento e levou algum tempo para notar a figura no balcão. Alguém, ele exclamou, cobrindo a boca em surpresa. Acho que você deveria dar uma olhada. Sem esperar que David respondesse, Dani estendeu a mão para a figura. Seus dedos bateram no braço da pessoa. Nenhuma resposta na primeira tentativa, nem na segunda. Dani e David olharam para uma pessoa, especulando se ela estava morta. Finalmente, depois que Dani cutucou mais uma vez e estava prestes a desistir, a pessoa fez um som hesitante. A pessoa esfregou os olhos, abrindo-os parcialmente enquanto se sentava ereta. Quem está aí? Talvez por não falarem por muito tempo, a voz deles ficou rouca, dificultando até mesmo falar. Quando viram as duas pessoas paradas na frente deles, inicialmente ficaram confusos, mas seus olhos brilharam e eles se levantaram do balcão com entusiasmo. Eles estenderam as mãos, querendo exigir a mão de David, mas David se esquivou e, em vez disso, a pessoa estendeu a mão e apertou a mão de Dani. Dani olhou para o homem confuso. Estou preso aqui há algum tempo. É muito perigoso lá fora e não posso sair sozinho. Por favor, me tire daqui.
Estou à beira de um colapso neste espaço confinado. O olhar do homem na direção de Danny ficou cada vez mais excitado, como se ele tivesse agarrado uma corda salva-vidas. Danny olhou para o lixo espalhado no chão e para o cabelo desgrenhado do homem, compreendendo de repente. Ao mesmo tempo, ele sentiu a presença de habilidades sobre-humanas do homem. Ele perguntou: "Você é um super-humano desesperado?" Enquanto conversamos, retirei a mão do aperto do homem com algum desdém. Ao ouvir a pergunta de Danny, David também olhou para o homem com curiosidade. Como um super-humano, ele era totalmente capaz de matar zumbis. Então, por que ele estaria escondido sozinho neste lugar? No entanto, David logo vê o motivo. A aura emitida pelo homem era extremamente fraca, indicando que ele havia acordado recentemente e ainda não havia compreendido as complexidades de suas habilidades sobre-humanas. De fato, o homem coçou a cabeça e disse: "Despertei minhas habilidades sem querer 3 dias atrás, mas não havia ninguém para me guiar e não sei como usá-las. Só posso usar algumas habilidades simples de autodefesa. Por agora." Danny concordou. Olhando de volta, ele perguntou novamente: "Você sabe o que está comemorando lá fora nestes últimos dias?" "Sim, eu sei. Ouvi filhos aterrorizantes na porta ontem à noite, assim como gritos de socorro de humanos." David olhou para o homem. Ele sabia que aqueles deveriam ser cenas de zumbis atacando humanos. "Qual o seu nome?" David disse calmamente. O homem respondeu apressadamente: "Duke." Enquanto os dois conversavam, David se virou e começou a observar o ambiente dentro da loja. Era uma pequena loja familiar e não havia muitos suprimentos nas prateleiras. Alguns alimentos já foram abertos e as embalagens jogadas no chão. Várias garrafas de água potável já estavam vazias, diminuídas que não sustentavam o homem por muito mais tempo. David não pôde deixar de sentir que esse cara teve um pouco de sorte. Estar preso aqui com comida e bebida era relativamente confortável em comparação com outros sobreviventes. Ao mesmo tempo, David notou sinais claros da abertura da claraboia no telhado. Presumivelmente, o homem não suportou a opressão e quis escapar pela claraboia. No entanto, o nível de perigo lá fora eventualmente o fez hesitar. David olhou mais uma vez para a expressão animada no rosto do homem. Capítulo 83. David não sabia se poderia confiar nas palavras dessa pessoa. Talvez ele tenha sido enganado por Brian e Lily muitas vezes. David agora tinha dúvidas sobre qualquer um que olhasse, questionando a confiança de suas palavras. Duke se sentiu desconfortável sob o olhar de David. Depois de hesitar por um momento, ele falou: "Mano, você, olhando para mim assim me deixa inquieto." David respondeu com um fraco e então desviou o olhar para a porta do quarto atrás do balcão. Ele caminhou em direção à porta e parou na frente dela depois de alguns passos. Antes que ele pudesse abrir a porta para entrar, Duke se mexeu dele, sorrindo, e disse: "É aqui que estou dormindo há mais de 2 meses, então está um pouco bagunçado." Dizendo isso, Duke abriu a porta para David. Dentro da sala estava cheio de desordem. No entanto, no meio da bagunça, um pequeno espaço aberto foi organizado, grande o suficiente para uma pessoa dormir. Naquele espaço, havia apenas um travesseiro e um cobertor grosso. Maldito apocalipse, malditos zumbis! Uma vez que eu dominei completamente minhas habilidades, eu definitivamente matarei todas essas feras. Caso contrário, eu não estaria sofrendo aqui. Duke olhou para o ambiente interno e instantaneamente se lembrou das dificuldades pelas quais passaram durante esse período. Ele desabafou sua frustração. Mas Davi tratou suas palavras como se entrassem por um ouvido e saíssem pelo outro. Seu suposto chefe sem coração deveria ter morrido há muito tempo. Onde havia uma chance de ele se vingar? David entrou e inspecionou as caixas colocadas na sala. Quando ele abriu um por um, descobriu que eram todos produtos estocados da loja de conveniência. No chão, uma caixa de lixo estava no canto.
A embalagem do lixo dentro das caixas era idêntica aos alimentos nas prateleiras das lojas. Duke entrou e suspirou. Se não fosse pela comida e água aqui, eu provavelmente não teria sobrevivido. Mesmo assim, eu só como uma refeição por dia, mal conseguindo chegar até aqui. David ainda ignorou suas palavras. Em vez disso, Dan entrou e deu-lhe um sinal de positivo. Irmão, você é o Deus da sorte neste mundo caótico. Deus da sorte? Mundo caótico. Duke estava confuso. Então Dan estendeu a mão e colocou a mão no ombro de Duke. Ele levou Duke para o lado e começou a explicar o surto de zumbis em detalhes. Enquanto isso, David continuou a explorar a sala, estendendo a mão e guardando todos os suprimentos restantes em seu espaço. Embora os suprimentos não fossem abundantes, eles ainda eram preciosos no apocalipse. Depois de um tempo, todos os suprimentos restantes na sala foram guardados no espaço de David. Ele virou a cabeça e olhou para Duke, que ficou chocado com as palavras de Danny, antes de sair da sala. O estoque da sala foi recolhido e as prateleiras são as próximas. Os suprimentos nas prateleiras também não são muitos e são alguns suprimentos básicos para a vida. David olhou para os suprimentos com um lampejo de pensamento. Jim. Parabéns, você obteve 10 rolos de papel higiênico, multiplicador de acerto crítico em vigor. Parabéns, você obteve 1000 rolos de papel higiênico. Você obteve 20 velas, multiplicador de acerto crítico em vigor. Acho que você deveria dar uma olhada. Parabéns, você obteve 2000 velas. Você obteve 30 barras de sabão, multiplicador de acerto crítico em vigor. Parabéns, você ganhou 3000 barras de sabão. Assim como Duke ainda ficou imerso em pânico e medo depois de ouvir as palavras de Danny, ele se virou e descobriu que a sala e as provisões nas prateleiras desapareceram repentinamente. A confusão apareceu em seu rosto. O que acabou acontecendo? Em um piscar de olhos, essas coisas desapareceram no ar. Ele olhou para David perplexo e perguntou: o que aconteceu com essas substâncias? David olhou para ele com um leve sorriso. Desculpe, peguei todas essas coisas. A razão para fazer isso era que David queria testar que tipo de pessoa esse cara chamado Duke realmente era. Ao ouvir as palavras de David, a expressão de Duke imediatamente ficou sombria. Ele presumiu que David e Danny o levariam para longe deste lugar amaldiçoado. Nesse caso, esses suprimentos não contêm utilidade para ele. Mas agora que não tinha nada incluído sobre ir embora, se ele continuasse aqui sozinho, sem suprimentos, como sobreviveria? Então você precisa me dar uma explicação. Duke olhou para David, seu significado implícito. David entendeu sua intenção, mas não respondeu diretamente. Em vez disso, ele levemente disse: essa é a lei da sobrevivência no Apocalipse. Você precisa aprender a se adaptar. Naquele momento, Danny caminhou até David com um sorriso amargo e sussurrou: esse cara está de olho em você agora. Eu o testei antes e não devo haver grandes problemas. Durante uma conversa, Danny comentou as microexpressões de Duke. Quando notou que Duke tinha um olhar de surpresa e confusão o tempo todo, Danny concordou sutilmente. Esta é uma ocorrência real de uma pessoa normal que está presa aqui há vários dias. Danny estava contando isso quando Duke cerrou os dentes e removeu uma longa espada da prateleira. Segurando a espada, ele olhou para David e disse: ou você me tira daqui ou devolve todos os meus suprimentos. Caso contrário, vou lutar contra você como um homem, mesmo que isso me custe a vida. Ao ouvir as palavras de Duke, David ficou um pouco surpreso. Ele não esperava que esse cara tivesse tanto espírito. Só então, eles ouviram um barulho caótico de passos do lado de fora da porta. David franziu a testa, sabendo que os zumbis próximos foram atraídos por sua presença. Ele respondeu friamente a Duke: você superestima sua própria força. Aos meus olhos, você nem é páreo para mim. Assim que terminou de falar, Duke não hesitou e brandiu sua espada na direção de David. Vamos ver isso!
Dani balançou a cabeça, impotente. Quando a espada estava prestes a atacar, David gritou o pé e chutou Duke com força no abdômen, fazendo-o dobrar de dor, segurar o estômago no chão. Eu te disse, você não é digno. David olhou para ele, já tendo entendido o entendimento básico desse cara. Quando ele chutou Duke, ele pôde sentir claramente que havia atacado confiando apenas na força bruta. Ele nem havia ativado suas habilidades especiais. Parecia que ele não havia compreendido totalmente os mistérios de seus poderes, confirmando as suspeitas de David. Vocês estão me intimidando. Duke sentou-se no chão com uma expressão triste, jogando a espada de lado. Ele parecia uma garotinha injustiçada. Irmão, este é o estado atual do mundo exterior. Você ainda é considerado sortudo por ter nos encontrado hoje. Se você encontrar outras pessoas, esqueça esses suprimentos, sua vida provavelmente estará em perigo. Dani falou com Duke no momento certo. Ao ouvir as palavras de Dani, o humor de Duke se acalmou um pouco. Naquele momento, os passos dos zumbis do lado de fora da porta ficaram cada vez mais claros. O grupo ficou cauteloso, com medo de fazer o menor barulho. No entanto, David abriu a porta abruptamente e imediatamente viu uma horda de zumbis se preparando para cercá-los. Cada zumbi mostrava os dentes, emitindo um odor decadente que enchia o ar. David se tornou, seu olhar cheio de profundo significado, enquanto olhava para Duke. Capítulo 84. David olhou para Duke, que parecia frustrado, mas não conseguiu ficar com raiva, e achou muito divertido. Quando os zumbis se aproximaram, ele deixou uma sobrancelha e disse a Duke, os zumbis estão chegando. Você não vai subir aí. Com essas palavras, David olhou para os zumbis que se aproximavam. Quase 15 deles atacaram Duke ao vê-lo. Caramba! Duke xingou alto e desdenhosamente extravasado o dedo médio para David. Então, empunhando sua longa espada, ele decapitou um zumbi após o outro. David cruzou os braços e encostou-se calmamente à porta. Muitos zumbis olharam em sua direção e, enquanto avançavam direto para eles, Brian parou diante de David, segurando uma longa faca. Sempre que um zumbi se aproximava, Brian atacava rapidamente, cortando as cabeças dos zumbis. Foi o primeiro encontro de Duke com tantos zumbis, e sua resistência rapidamente. Dentro de alguns minutos, ele começou a ofegar pesadamente. Por que há tantos esses malditos zumbis? A força de Duke finalmente cedeu e ele encostou a espada no chão, mal apoiando o corpo. Ele virou a cabeça e encontrou o sorriso de David. Seus lábios se contraíram. Essa cara estava zombando dele? A raiva aumentou dentro de Duke, e ele rapidamente recuperou a compostura. David, olhando para a expressão de Duke, suspirou impotente. Ele sacudiu levemente várias lâminas espaciais com a mão, esfaqueando rapidamente os zumbis ao redor de Duke. Os poucos zumbis atrás de Duke, que não foram tratados, foram todos eliminados pelas lâminas espaciais de David. Quando Duke se virou para verificar, já havia vários cadáveres caídos aos seus pés. Os zumbis ao redor foram tratados rapidamente. Quando Duke lidou com o último zumbi, ele estava coberto de sangue de zumbi. Havia até pedaços de carne em suspensão suspensas no corpo de Duke. Ele olhou para suas roupas sujas e franziu a testa. Duke declarou a mão, sacudindo a carne podre de suas roupas com desgosto. Ele nunca esperou que acabasse lidando com zumbis e até mesmo coberto pelo fedor da decisão. Ele olhou para David, prestou a falar, mas David deu um passo à frente, passou por ele e caminhou em direção ao caminho de volta. Duke o alcançou específico, seguindo o lado de David. E os meus suprimentos? Antes que ele pudesse terminar a frase, David disse calmamente, se você ainda não matou o suficiente, sinta-se à vontade para levantar a voz um pouco mais. Duke ficou surpreso com suas palavras. Ele acabou de matar aqueles zumbis na loja? Após alguns segundos de atordoamento, David já havia se afastado. Duke olhou e instintivamente teve vontade de gritar.
Lembrando-se do que David havia dito, ele rapidamente cobriu a boca. Então, ele rapidamente o alcançou, caminhou ao lado de David e sugeriu novamente: minhas suprimentos. Você pode pelo menos me devolver algumas? Não posso simplesmente me ver morrer de fome aqui sozinho, certo? Ao ouvir isso, David olhou para ele e respondeu: seus suprimentos? Esta loja é sua? Duke ficou surpreso. Esta loja não era a dele. Ele era apenas um empregado, um humilde trabalhador que por acaso se refugiou aqui durante o Apocalipse. Ele provavelmente teria se tornado um corpo sem vida no Apocalipse se não fosse por encontrar abrigo aqui. Mas, por outro lado, ele não tinha visto ninguém nesta loja, então mesmo que afirmasse que era dele, ninguém suspeitaria. É meu, mencionou Duke. David sorriu levemente. Já que você é o dono da loja, como você pode não saber que a clarabóia no teto foi soldada e não pode ser aberta? Se você vai mentir, pelo menos invente uma melhor razão. Acho que você deveria dar uma olhada. O rosto de Duke escureceu depois de ouvir as palavras de David. No segundo seguinte, ele enviou sua espada diretamente para David e disse: apenas me devolva minhas suprimentos ou então agirei. Neste momento, Duke estava muito ansioso. Se ele fosse deixado sozinho neste lugar, ele não tinha ideia de como sobreviver. Ele sabia o valor da vida neste momento e o quanto ela era preciosa, algo que todos aspiravam. David parou e lentamente se virou. A espada de Duke foi pressionada contra sua garganta, mas não havia nenhum traço de medo no rosto de David. O que aconteceria mesmo se a espada fosse pressionada contra sua garganta? Enquanto ele morre, todas as coisas que Duke havia tirado dele não seriam capazes de retornar ao seu lugar original. É por isso que Duke não se atreveu a machucá-lo. David olhou em seus olhos e disse: você quer experimentar? Enquanto conversava, David estava prestes a dar um passo à frente. Duke observou seu movimento e entrou em pânico, instintivamente dando um passo para trás. Afinal, ele era apenas um cidadão comum. Onde ele teria matado alguém com uma faca? Você não quer viver? Duke repreendeu. Assim que ele terminou de falar, um barulho alto veio de um prédio próximo. Estrondo! Depois disso, a janela do chão ao teto no andar de cima se cortou repentinamente e uma figura caiu. Coincidentemente, a figura pousou exatamente onde David estava. David olhou para cima e sua boca se contorceu. Ele não queria se envolver. Assim que David disse a mão, Duke pensou que iria pegar a pessoa que caía. Mas no segundo seguinte, David abriu um portal próximo a ele e entrou direto nele. Duke ficou chocado ao observar as ações de David. À medida que uma pessoa que caía se aproximava cada vez mais, ele cerrou os dentes e estendeu a mão. Não demora muito, David emergiu do portal. Ele silenciosamente suspirou Duke estender a mão e esfregar as têmporas com dor de cabeça. Duke é como Arnold no personagem. E no momento seguinte, a mão de Duke segurou de forma estável a pessoa que caiu. A pessoa parecia leve quando pousou nas mãos de Duke. No momento em que Duke ficou perplexo, a pessoa em sua mão de repente virou a cabeça e olhou para ele. A pessoa em sua mão revelou um largo sorriso, mostrando uma série de grandes dentes brancos. Os cantos de sua boca alcançavam seus olhos. Ocasionalmente, um líquido desconhecido escorria de sua boca, emitindo um cheiro nauseante. Oh meu Deus! O rosto de Duke escureceu e ele se confundiu alto. Ele rapidamente soltou a coisa em sua mão e deu vários passos para trás. Que nojento! Ainda havia um pouco do líquido que a coisa havia vomitado em seu mangá. Tinha líquido uma cor verde, lembrando o ranho, o que era extremamente nojento. Duke tirou a jaqueta com desgosto, revelando um colete branco por baixo. Sua figura era muito boa, e o colete delineava todo o seu corpo de forma atraente. Dani ficou ao lado de David e admirou o físico de Duke. Enquanto isso, David estava com as mãos nos bolsos e o olhar fixo no zumbi.
A aparência do zumbi lembrava a de uma jovem com cabelos longos cobrindo o rosto. O vento agressivo soprava seu cabelo, revelando o aspecto horrível por baixo. O corpo do zumbi estava dobrado como uma aranha, com todos os 4 membros apoiando no chão, enquanto olhava atentamente para os movimentos de Duke. Ao mesmo tempo, pelo odor podre que emanava dele, David detectou vagamente um cheiro de desinfetante, o que o intrigou. Será que essa criatura escapou de um experimento de laboratório anterior? Capítulo 85. Uma combinação de zumbis e animais. Como isso é possível? Assim que David estava distraído, o zumbi rapidamente avançou na direção a Duke. Naquele momento, Duke, que já tinha a espada anterior em sua mão, encarou ferozmente o zumbi que se aproximava. Eu pensei que era uma pessoa, mas é um zumbi. Duke disse com raiva. Meu casaco é caro, ele repreendeu, acenando com sua espada e empurrando-o ativamente para o zumbi. Assim que a espada estava a perfurar o corpo do zumbi, o zumbi de repente saltou. A figura inteira do zumbi pulou na cabeça de Duke, e isso não foi tudo. No segundo seguinte, da boca do zumbi, ele realmente expeliu seda de aranha. A teia de aranha se seguiu para os prédios ao redor, formando rapidamente uma grande teia acima da cabeça de Duke. Duke olhou para cima e suas pupilas se arregalaram em choque. Como isso é diferente do zumbi anterior? Como esse zumbi também pode cuspir seda? Assim como Duke percebeu que algo estava terrivelmente errado, David deu um sinal para Brian com os olhos. Brian acenou com a cabeça, segurando uma faca longa e, no segundo seguinte, afastado de sua posição original. Quando ele reapareceu, Brian já havia cortado a seda da cabeça de Duke com sua espada. A superfície de sua espada estava coberta por fios brancos densamente compactados. Com a destruição da teia, o zumbi perdeu o equilíbrio e caiu diretamente da rede de seda. Rugido! Ele rugiu com raiva para Brian, como se o censurasse por destruir a teia que acabará de tecer. As teias de aranha são o lar de uma aranha. As ações de Brian foram equivalentes à destruição de sua casa. Com o rugido do zumbi, seus olhos ficaram vermelhos e ele se clamou lentamente. Todo o seu corpo estava coberto por uma penugem prateada. Olhando mais de perto, parecia ainda mais uma aranha. O zumbi fez um movimento e rapidamente atacou Brian. Vendo isso, Duke concorda, irmão, vou te ajudar. Com isso aqui, ele segurou sua espada e correu em direção ao zumbi. David não ficou muito longe, franzindo a testa enquanto observava a luta entre o zumbi e Brian, assim como Duke. Esta foi a combinação de uma aranha e um zumbi. Se Little Black estivesse aqui, contanto que pudesse borrifar um pouco no zumbi, o zumbi seria instantaneamente queimado até a morte. Por que passar por todo esse problema agora? Você não vai ajudar. Danny, que de alguma forma havia tirado um pirulito e o chupado, apoiou a nuca com as 2 mãos enquanto observava a luta à sua frente. David olhou para ele e perguntou, vocês se revezam para mim observar e eu seguir todos os dias? Assim que terminou a conversa, Danny explicou apressadamente, estamos apenas preocupados com você. Se você estiver em perigo, podemos ajudá-lo imediatamente, certo? Ao ouvir isso, um leve sorriso apareceu no canto da boca de David. Danny olhou para o sorriso dele e sentiu um arrepio. Por quê? Por que você está sorrindo? Ele disse. David respondeu, estou com problemas agora. Você vai me ajudar ou não? Ah, não, o rosto de Danny ficou sombrio. Se ao menos suas palavras tivessem uma função de retração, ele definitivamente retiraria o que acabou de dizer. Ele não acabou de cavar um buraco para si mesmo? Você não está em perigo no momento, disse ele, desviando o olhar e movendo lentamente os pés. David riu. Não está bem na frente, ele disse, então empurrou Danny para dentro do portão aberto. Depois, outro portão espacial apareceu na frente do zumbi. Desgraçado! Danny exclamou enquanto se esquivava por um pouco da teia que estava cuspida em seu rosto.
Os três entraram rapidamente em combate com o zumbi. Enquanto isso, David tirou um pacote de sementes de girassol do bolso, ficou de lado e gostou da luta. Mastigando as sensações, ele inspirou o dissipador da batalha. Que experiência deliciosa para o espectador! Dentro do quarto, Arnold estava deitado na cama com Sophie. Suas roupas foram parcialmente retiradas quando foram interrompidas por uma batida na porta. Vou verificar, disse Arnold, olhando para as bochechas cortadas de Sophie. Ele rapidamente vestiu as roupas e saiu. Sophie sentou-se, insatisfeita, e começou a se vestir novamente. Quando ela se moveu da porta, Arnold abriu-a cautelosamente. Para sua surpresa, foi Lily quem veio procurá-los. Lily ficou do lado de fora da porta, espiando. Ela não viu a presença de Brian. Acho que você deveria dar uma olhada. O que você quer? Arnaldo perguntou. Quando ele estava prestes a deixar Lily entrar, o aviso de David da última vez passou pela mente de Arnold. Isso imediatamente o fez mudar de ideia e sua expressão ficou mais fria. Arnold, você viu Brian? Não encontrei-lo. Lily franziu as sobrancelhas e disse. Brian? Arnold ponderou por um momento e depois balançou a cabeça friamente. Eu não o vi. É perigoso lá fora. Você deveria voltar rapidamente. Com isso, Arnold estava prestes a fechar a porta. No entanto, Lily deu um passo à frente. Vendo que a porta estava batendo em Lily, Arnold rapidamente se abriu novamente. Arnold, estou sozinho no quarto e não tenho como me proteger. Posso entrar? Enquanto Lily dizia essas palavras, Sophie saiu da sala. Sophie parou por um momento e encontrou o olhar de Lily. Ao ver Sophie, Lily entrou, sorrindo enquanto segurava o braço de Sophie. Sophie, eu quero comer o que você cozinhou. Lembrando-se do que aconteceu da última vez, o rosto de Sophie ficou inexpressivo enquanto ela respondia, você não estava procurando o seu namorado? Por que de repente você quer vir? Ao ouvir isso, Lily hesitou por um momento, depois respondeu com um sorriso, sim, mas ele deve ficar bem. Ela então colocou a mão na barriga e olhou para Sophie com uma expressão lamentável. Mas, Sophie, estou com muita fome, disse Lily. Arnold olhou para ela, então se virou para olhar para Sophie, que franziu as sobrancelhas e manteve a distância absolutamente. Desde o incidente com o zumbi anterior, Sophie e Arnold se tornaram mais cautelosos com Brian e Lily. Inesperadamente, desta vez Lily veio até eles voluntariamente e parecia particularmente liberada. Após um breve pensamento, Sophie é relevante com relutância. Tudo bem, vou fazer algo para você, disse Sophie, dando a Lily um sorriso significativo. Ela então se virou e caminhou até a cozinha. Lily enviou para ela e então se virou para olhar para Arnold. Mordendo os lábios e parecendo hesitante, Lily caminhou até Arnold. Arnold, obrigado por me deixar entrar. Olhando para Lily, Arnold sentiu que ela era diferente de Lily que ele acabará de conhecer, mas ainda assim a mesma. Quando Lily deu mais um passo à frente, Arnold contornou e disse, não precisa me agradecer. Apenas deixe distância. Antes que Lily pudesse responder, Arnold falou primeiro, vou ajudar minha esposa. Não fique vagando por aí. Apenas sente no sofá e espere. Com isso, Arnold olhou para ela e caminhou em direção à cozinha. Quando Arnold entrou, Lily fechou a boca aberta e sua expressão mudou completamente. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.